Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a briga contra o rebaixamento, pessoal. Do Internacional para baixo, são os times que estão desesperados aí, porque o Internacional tem 40 pontos, mesmo ganhando o Ceará, né? E o que acontece? Com essa vitória do Internacional contra o Ceará, até Ceará, Vasco, Grêmio, que não tinham chances de cair, agora, pessoal, agora estão na briga também. Por quê? Porque só faltam 4 rodadas. Só faltam 4 rodadas. O que acontece? O Vasco, o Ceará, eles vão precisar nessas 4 rodadas pontuar. Vamos dar o exemplo. O Vasco e o Ceará, que tem 42 pontos. Se uma das duas equipes perder as 4 partidas, podem cair para a segunda. Uma das duas partidas. É difícil perder as 4? É, mas tem que pontuar. O que eu quero dizer é que as duas equipes precisam pontuar. Aí tem o Internacional com 40 e o Santos com 37. 37 é 3 pontos atrás do Inter. Então, pessoal, a briga tá acirrada. O Sport já caiu, o Sport é o primeiro time rebaixado, e aí faltam 3 times para se juntar ao Sport. Quais 3 que você acha que vai cair? Deixa nos comentários aí, participa com a gente. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto com a classificação. A grande luta é para não cair, e hoje o Inter e o Fortaleza conseguiram vitórias muito importantes. A do Inter eu acho que vai ter relevância nessa reta final do campeonato. A do Fortaleza a gente não tem como saber ainda. Sim. E o Juventude acabou não conseguindo a vitória, que era tão importante também, contra o Cruzeiro, levando o gol no fim. E cada vez que o Fortaleza ou o Juventude tropeçam, a gente fala, ih, agora o Inter, assim, jogando com um homem a mais contra o Ceará, o jogo inteiro, o sofrimento para ganhar o jogo, assim, é o típico de um time que não consegue ganhar jogo. Claro. Fazia 100 dias que não ganhava fora de casa. Que coisa, hein? Desde uma vitória contra o Bragantino. Muito bem, mas de qualquer maneira foi uma rodada quase perfeita para o futebol gaúcho, com o Grêmio também escapando. O Inter ainda não escapou, mas deu um passo importante, o Grêmio praticamente fora dessa briga para não cair. E o Juventude quase ganhou hoje do Cruzeiro, o time que está lá em cima na tabela. Terminou a 34ª rodada ou não, né? Tem um jogo que ficou para... Não tem? Todo mundo com 34 jogos. O jogo do Palmeiras não era pela 34ª rodada, né? Tem um jogo aí que... Bom, mas está todo mundo com 34 jogos. Exato. É que tem essa... Tem uma bagunça. O jogo do Palmeiras era da 37ª, então está faltando o jogo do Palmeiras da 34ª rodada. Mas, de fato, todos estão com 34 jogos. Depois desses 9 jogos da 34ª rodada e um da 37ª, coisas de Brasileirão. Eu não sei qual que é a mágica para fazer isso acontecer, né? Mas, enfim. Vamos ver como ficou a classificação desse Campeonato Brasileiro. Resumindo, faltam 40 jogos para acabar a competição. Flamengo e Palmeiras, a gente já falou bastante, né? A vantagem era 3, agora é de 2 pontos. Cruzeiro vai só a 65, está 6 atrás do Flamengo. Mirassol 60, Botafogo... Nenhum dos 4 primeiros ganhou, né? Nenhum dos 4 primeiros ganhou, hein? Isso é difícil de acontecer, bem raro. Botafogo e Fluminense ganharam, 55 e 54, e passaram o Bahia, que perdeu em casa do Fortaleza. É um placar muito relevante nesse caso, né? Porque o Botafogo ganhou um jogo sofrido, não deveria ser fácil, mas ganhou um jogo sofrido. O Fluminense ganhou um Fla-Flu e na hora de chegar a vez na hora que chegou o Bahia para jogar, perdeu em casa para um time da zona de rebaixamento. Então, quer dizer, é um Bahia perdendo gás aí na reta final. E agora a gente tem 13 equipes com 45 pontos, mas repare, o Bragantino com 13 vitórias e São Paulo e Corinthians com praticamente tudo igual. Mesmo número de vitórias, mesmo número de gols próprios, gols contra, mesmo número do saldo, obviamente, né? Se gol pró e gol contra são os mesmos. Empatados no confronto direto. Empatados no confronto direto, uma vitória para cada um, com 3 gols para cada um, mesmo saldo. E aí, nos cartões vermelhos, senhoras e senhores, o São Paulo está na frente do Corinthians. Sensacional. Já imaginou o campeonato ter decidido? A gente estava discutindo fora do ar ali, será que o São Paulo estaria melhor ou pior com o Zubeldia? Olha, nos cartões vermelhos eu acho que ele estaria pior. Ah, sim. O Zubeldia pilha o time, né? São Paulo tem 2 cartões vermelhos a menos do que o Corinthians. E da comissão técnica vale. Da comissão técnica vale. Corinthians e Bragantino deram um salto, né, nessa rodada. Tomás, essa é muito importante o seguinte, hein?
A gente está chegando na reta final do campeonato e nas semifinais da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro ou o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, vai abrir o 8º lugar para a pré-Libertadores. Exato. Se o campeão for o Corinthians ou o Vasco, não vai fazer diferença. E no caso do Corinthians, ele só não ganha a vaga na Libertadores sendo 8º colocado se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, né? Porque ele é o terceiro time que pode brigar pelo título da Copa do Brasil. E aí onde eu quero chegar? Esses times que têm 40, o Inter com 40, talvez não, mas os times que têm 42 pontos... Estão na briga para não cair? Estão. Mas estão na briga da Libertadores também. E aí, que foi o que aconteceu no ano passado com o Corinthians. De repente, ele saltou da briga para não cair para uma vaga na Libertadores. E aí a gente tem que falar sobre isso, né, Tomás? Porque Bragantino, São Paulo, Corinthians, o Galo, se não for campeão da Sul-Americana, ou mesmo que seja, o Grêmio, o Vasco, o Ceará, algum desses times merece jogar Libertadores? Pois é. Assim, com 12 vitórias em 34 jogos, algum desses times merece jogar Libertadores. Gente, o São Paulo ou o Corinthians podem ir para Libertadores e no ano que vem ganhar Libertadores. Como o Atlético Mineiro, que entrou na Sul-Americana porque precisava ganhar o último jogo para não cair. Aí não caiu na Sul-Americana, vai ganhar a Sul-Americana talvez. Assim, para mim é demais. É vaga não merecida. Se o Corinthians entrar como campeão da Copa do Brasil, merecidíssimo. Se o Vasco entrar como campeão da Copa do Brasil, merecidíssimo. Mas algum desses aí entrar na pré-Libertadores com essa 8ª posição, com um campeonato medíocre que estão fazendo São Paulo, Corinthians, Bragantino, sinceramente, é muita coisa. Para mim, é não merecido. Essa tabela pode mudar já na próxima rodada, mas, por enquanto, repare que o futebol paulista, que tem 6 equipes no campeonato, tem 5 times entre os 10 primeiros, né? Só o Santos que não aparece aí apesar na de só primeira ter um metade. Bom, né? Apesar de só ter um... Não, tem 2. Tem 2, né? O Mirassol. Façamos justiça ao Mirassol. E essa vitória do Inter ali, Tomás, quero chamar a atenção também, que a vitória do Inter é tão importante para o Inter, né? Tão importante... e o Ceará, com 42 pontos, eu quero chamar a atenção para os 4 jogos finais do Ceará. Mirassol, olha, deem uma olhadinha ali nos 4 primeiros, ó. É nessa ordem mesmo, só que é o contrário. Mirassol, Cruzeiro, aí Flamengo e Palmeiras. O Ceará vai jogar com o Mirassol fora, com o Cruzeiro em casa, com o Flamengo fora, com o Palmeiras em casa. Então o Ceará com esses 42 pontos, a gente falou ontem aqui, quem tem 42 pontos está meio que livre, desde que não perca todos os jogos. E aí, logicamente, na conta do Ceará não estava perder hoje para o Inter. Então, ao perder hoje para o Inter, o Ceará pode potencialmente perder todos os jogos. Acho ele arruma alguma coisa aí, com o Cruzeiro em casa. Tem um detalhe, Palmeiras eu pode chegar não disputando. Vou dar um alento para a torcida do Ceará e uma péssima notícia também. O alento é que eu acho que se ele empatar um jogo, indo para 43, ele tem uma chance razoável de não cair com 43 pontos, porque o Vitória teria que ganhar 3 jogos, porque se o Vitória ganhar 2 e empatar 1, ele vai ficar com uma vitória a menos do que o Ceará. Então, quer dizer, o Vitória teria que ganhar 3, ou ganhar 2 e empatar 2. Difícil, né? A má notícia é que hoje, por coincidência, eu descobri que o Santos, no ano que caiu, ao término da 34ª rodada, tinha 42 pontos. É surreal pensar que o Santos estava com 42 pontos na 34ª rodada, praticamente não pontuou mais e foi rebaixado em 2023. Mas outro que... Não, se Fortaleza... esses 43 pontos, o Fortaleza chega com 3 vitórias, né? 37, mas tudo bem, mas são 3 vitórias. E 11, né? Mas aí tem o saldo. Não, é que o Fortaleza não perde a 6 jogos, né, Tomás? Tá bom. 2 vitórias e 4 empates, assim. São 8 pontos. Mas existe, concorda? Que existe uma chance dele empatar um jogo e se livrar. Sim, existe até a chance de perder todas e se livrar. Claro. Com esses 42 pontos. Sim. Mas eu acho que o Ceará, ele tem que ser considerado um time na briga depois dessa derrota de hoje. Porque ele perde em casa de um rival direto e ele vai enfrentar os 4 integrantes do G4. Sendo que o Mirassol fora não perdeu de ninguém e o Flamengo e o Palmeiras, nas penúltima e última rodada, se estiverem disputando o título, não vão não ganhar do Ceará. Não vão. Para mim, a esperança do Ceará são os outros. Tem várias esperanças, né? São os outros. É o jogo em casa contra um Cruzeiro já demonstrando certo desinteresse.
E talvez o jogo em casa contra o Palmeiras, se o título tiver decidido. A gente foi até o Ceará, mas abaixo do Ceará ainda tem o Internacional, que hoje deu um passo importante, Júlio. E abaixo do Inter tem o Santos com 37 pontos, que vai jogar contra o Inter fora de casa. Né? Na segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira, quando o jogo próximo, dramático, hein? Não tem depois do jogo amanhã. Quando a gente voltar no próximo depois do jogo, na segunda-feira, vai ser depois de Inter e Santos. Isso. Esse é um jogo gigantesco, como diria nosso amigo Lazzarini. Bom, falando nesse jogo, na partida dessa noite, com expulsão relâmpago, o Internacional venceu o Ceará fora de casa por 2-1. O Vozão teve Vina expulso aos 3 minutos do primeiro tempo e, mesmo assim, apertou o Colorado, que abriu o placar apenas na etapa final com Vitor Hugo e viu o Ceará empatar em seguida com um gol contra de Ricardo Matias. E ele mesmo, minutos depois, acabou cravando a vitória colorada. Tudo muito rápido. O gol do Inter foi do Vitinho. Gol do Vitinho. Tá. O que talvez chame Vitor Hugo, confesso. Eu acho que deve ser. Nossa produção acho que foi em algum aplicativo que estava mostrando Vitor Hugo, ou até a súmula do jogo está mostrando Vitor Hugo. Pode ser, e o nome do cara. Mas o errado não tá, né? Como diria o meme. Mas isso tudo que você relatou em segundos, Tomás, aconteceu em minutos. E os últimos do jogo. Então foi uma loucura. A expulsão do Vina com 3 minutos condiciona o jogo. Sim. Mas o Inter não jogou nada. O Inter não jogou nada. O Inter não estava merecendo ganhar o jogo. O Inter simplesmente não estava merecendo ganhar o jogo. Não que o Ceará tenha feito. O Ceará controlou as coisas, neutralizou. O Inter é um time que tem muita dificuldade para criar jogadas de ataque. Em algum momento do segundo tempo, com a entrada do Carboneiro, colombiano, entrou no intervalo. Em algum momento do segundo tempo, o Inter começa a apertar, chega ao gol do Vitinho. 30 minutos, eram 31, se não estou enganado. O Ceará empata aos 35, com gol contra do menino Ricardo Matias, tinha acabado de entrar no jogo também, tinha entrado no segundo tempo. E aí vai sair o segundo gol do Inter com o próprio Ricardo Matias logo depois. E na comemoração, no momento o juiz é chamado para o VAR, a torcida do Ceará achando que ele ia anular o gol, porque teve uma desconfiança de que a bola teria batido no braço do Bernabé. Ele não foi ver o gol, ele foi ver uma agressão do Carboneiro fora do lance. E o Carboneiro foi expulso. E 8 minutos de acréscimo. Então, quer dizer, foi dramático. Foi um jogo realmente incrível, o do Castelão, em que as coisas iam acontecendo uma em cima da outra. E o Inter acabou saindo com uma vitória que não tinha... Havia 3 meses fora de casa. Uma vitória realmente muito perigosa para o Ceará, por tudo isso que a gente acabou de falar, e de muito alívio para o Inter. O Inter tem uma tabela, eu acho, melhor. Tem Vasco, tem São Paulo, tem jogos... Os 4 jogos do Inter são ganháveis, ou também são perdíveis. Mas é muito diferente da tabela do Ceará, que é muito complicada. Esses 4 empates, essas arrancadas de... que a gente está vendo nos melhores momentos, essa arrancada... Essa defesa é espetacular. Na hora H, pesaça mesmo. Essa arrancada na hora H, Tomás, é capaz de salvar o Fortaleza. Ainda está muito difícil, ainda é muito improvável. Mas a arrancada do Fortaleza faz com que ele esteja mais inteiro na disputa do que o Vitória e o Santos, que são os 2 alvos, né? Ele tem que passar os 2. A gente viu, antes dessa boa chance do Bahia também, foi um ótimo primeiro tempo, né? O Herrera deu uma chance na cara do gol, chutou no travessão. Mas logo depois ele se redime fazendo esse cruzamento aí para o Bareiro. Fortaleza que trocou de técnico também, mas de goleiro várias vezes. 4 vezes. Não, trocou acho 3 vezes, são 4 goleiros que atuaram nesse Campeonato Brasileiro. Impressionante mesmo. Aí, de novo, o gol do Herrera, sem chance para o goleirão do Fortaleza. E o Bahia, Tomás, sim, o Bahia ficou ali frequentando no top 4, ali, disputando essa 4ª posição. Pulou da mão do Bahia para o Botafogo, do Botafogo para o Bahia, do Bahia para o Botafogo, do Botafogo para o Bahia. Aí entrou o Mirassol na brincadeira. Aí ficou pulando ali entre Bahia, Botafogo, Mirassol, ficaram ali, cada um jogando a 4ª posição para o outro. E aí o Mirassol escapou. E ficaram Bahia e Botafogo ali. Teve algum programa que eu falei, um vai acabar em 5º, outro vai acabar em 6º, certeza absoluta. Apareceu o Fluminense na briga. Sim. Entrou o Fluminense e o Bahia foi ultrapassado pelos dois. Esse não é um jogo para perder. Não, de jeito nenhum. Obviamente eu não sei de cabeça aqui a tabela do Bahia até o fim do campeonato, mas
Para acabar em quinto, para ter uma vaga direta na Libertadores, para não ter que passar por sufoco de pré-Libertadores, o Bahia não podia perder um jogo como esse. Muito bem, eu já vou trazer aqui os jogos do Bahia. Aliás, já falo agora, antes da gente ouvir o Martim Palermo. Bahia e Vasco da Gama em casa, depois o Bahia pega o Juventude fora e também pega o Sport em casa e termina contra o Fluminense fora. Uma boa tabela. Uma boa tabela, talvez disputando vaga direta no jogo contra o Fluminense. Bom, na coletiva, o Martim Palermo, técnico do Fortaleza, falou sobre o bom primeiro tempo da sua equipe. Do outro lado, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a má atuação do time. Ele falou, segue sonhando com a permanência na Série A. Tá aí, o Fortaleza chega a 34 pontos a 3 do Santos, que está fora da zona do rebaixamento. Então, o Bahia teve mais posse de bola, 70% contra 30% do Lion, 24-11, vantagem do Bahia também. Finalizações no alvo, 8-5. Agora, grandes chances, vantagem do Fortaleza, 6-5. 61 ações da área rival do Bahia e 19 do Fortaleza. Ô Elton, explica pra gente como que o Fortaleza ganhou esse jogo. Muito no contra-ataque, muito na velocidade, especialmente do Breno Lopes, né? Sim, e usando os espaços que o Bahia oferecia pelos lados do campo, não encurtava os cruzamentos, a bola chegava na área e o Fortaleza conseguia finalizar. Não finalizou muito no primeiro tempo, mas acabou sendo eficiente, abrindo 2-0, né? Uma grande partida do Herrera, que jogou pelo lado direito, um gol e uma assistência. Talvez o grande jogo dele com a camisa do Fortaleza. Teve poucas oportunidades, né? Com o Renato Paiva, agora com o Palermo tem tido mais chances. O Barreiro e o Breno Lopes funcionando bem, como você disse bem, né? O Breno Lopes dando assistência, o Barreiro fazendo um gol. O Bahia sendo uma equipe que, mesmo marcando os seus gols, e o Rogério traz essa questão do sistema defensivo, né? Perdeu o David Duarte lesionado durante a partida, trouxe o Azevedo, que é um volante para jogar como zagueiro, para colocar o time para frente, colocou 4 atacantes, por isso essa quantidade de finalizações do Bahia em relação ao Fortaleza, conseguiu marcar 2 gols, um deles de pênalti, né, com o William José, mas é um time que defensivamente tem sofrido muito mesmo, Edu. É um time que nos últimos 3 jogos sofreu 8 gols, né? Porque tomou 3 do Galo, tomou 2 do Inter e teve que correr atrás, né? De um 0-2 para um 2-2 e agora sofre 3 gols do Fortaleza. É um sistema defensivo que tem deixado a desejar nessa reta final do campeonato. E o Bahia foi ultrapassado por Botafogo e Fluminense nessa briga por uma vaga direta na próxima Conmebol Libertadores. Fica numa situação complicada agora, vai enfrentar o Vasco, né, no próximo fim de semana, e o Fortaleza respira. É impressionante, né? Tá um mês invicto, vinha empatando um monte de partidas em sequência, desperdiçando pontos importantes até para sair da zona de rebaixamento, mas é uma vitória fundamental para um time que ainda respira e que sonha repetir 2022, né, Edu? Quando conseguiu sair da lanterna do Campeonato Brasileiro para uma pré-Libertadores. Isso não vai acontecer em 2025, de beliscar uma Libertadores, mas o sonho de se manter na Série A segue vivo também no Fortaleza com essa grande vitória fora de casa. Trazer aqui agora, pessoal, a classificação atualizada após os jogos desta quinta-feira. Tivemos Juventude e Cruzeiro 3-3. Fortaleza venceu o Bahia 3-2, Corinthians 3-1 no São Paulo e Internacional 2-1 no Ceará. E aí ficou para o dia 3 de dezembro, Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras. Classificação, primeiro lugar o Flamengo 71, segundo lugar o Palmeiras 69, terceiro lugar o Cruzeiro 65, quarto lugar o Mirassol 60, quinto Botafogo 55, sexto Fluminense 54, sétimo Bahia 53, oitavo Bragantino 45, nono São Paulo 45, décimo Corinthians 45, décimo primeiro Atlético Mineiro 44, décimo segundo Grêmio 43 e daqui do Vasco para baixo, pessoal, tá todo mundo na briga. Do Vasco para baixo tá todo mundo na briga, por quê? Porque, por exemplo, o Vasco e o Ceará, que estão com 42 pontos, eles precisam pontuar, porque só tem mais 4 rodadas. Vamos colocar aí que um dos dois perca as 4 partidas, com 42 pode cair. Então eles precisam pontuar. Igual o Internacional, que tem 40, aí do Santos para baixo, é os times que realmente ali estão na
na briga nesse momento. Mas faltam 4 rodadas. Santos 37, Vitória 36, Fortaleza 34, Juventude 33 e Sport 17 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.